feio mulher cristã tomar atitude para conhecer um homem ou num relacionamento? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vocês não fazem ideia da quantidade de mensagens e comentários que eu recebo de mulheres perguntando o que eu acho sobre a mulher tomar atitude, se é feio, se é pecado, se não é, enfim, das paranoias que passam sempre pela nossa cabeça quando se trata de relacionamento. Mas hoje eu vim aqui para esclarecer de uma vez por todas essa sua dúvida, e não é com base na minha opinião, é com base na Bíblia. Gente, primeira coisa, a gente tem que parar com esse negócio de que o homem tem que tomar atitude e a mulher tem que esperar. Para com isso. A gente tem que se lembrar que somos cristãos, quem nos dirige é o Senhor e não importa o que ser humano algum pense, a gente tem que buscar saber o que Deus deseja, o que Deus espera de nós. Cada história, quando se trata de relacionamento, é individual. O propósito que Deus tem na minha vida não é o mesmo que Deus tem na sua vida. Então a gente tem que levar isso em conta. Eu não posso chegar aqui e falar: é feio mulher cristã tomar atitude. Não é feio, amiga, vai lá, vai pra cima mesmo. Não posso chegar aqui e simplesmente falar o que eu penso, o que eu acho, sendo que nós estamos falando de mulheres cristãs, mulheres que querem fazer a vontade do Senhor, acima de tudo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta essa questão. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Antes de responder essa pergunta. Segundo lugar, não é feio mulher cristã tomar atitude. Por quê? Na Bíblia nós temos mulheres cristãs que tomaram atitude, eu vou provar aqui pra vocês. E também tem o tomar atitude, o tomar atitude. Vocês vão entender. Tomar atitude não significa que você vai lá e pedir pra casar com o cara. Tomar atitude pode ser um olhar, pode ser você ir lá e fazer amizade, só fazer amizade, mais nada. Pode ser curtir uma foto. Pode ser qualquer coisa, isso é muito relativo, então leve em conta isso também. Em segundo lugar, não mude a sua visão sobre esse negócio de tomar atitude, tá? Porque tomar atitude não significa você pedir a pessoa em casamento, pedir pra namorar. Não é esses extremos, não são esses extremos. E hoje eu quero falar pra vocês de duas mulheres na Bíblia que tomaram atitude, mas eu vou comentar aqui sobre cada uma delas. E aí vocês vão vendo o que se encaixa ou não na situação de vocês. Depois eu quero que vocês comentem aqui embaixo, mulheres, o que vocês acham e o que vocês fariam se vocês estivessem nessa situação. Tô vendo a reclamação dos dois lados. Tem muito homem preocupado porque ele é tímido demais e não consegue chegar na mulher, não consegue tomar nenhuma atitude. Tem muita mulher reclamando que os homens não tomam atitude e elas querendo tomar atitude. Então as pessoas se desencontram, né? Vocês se desencontram porque um não sabe do outro, aí fica um pensando uma coisa errada do outro, pensa que não tá interessado, quando a pessoa na verdade tá até orando há meses lá pela outra pessoa e você nem imagina, nem sabe, né? No caso, você, pela outra pessoa, não. Por você. Às vezes a pessoa tá orando por você, mas ela não tomou nenhuma atitude porque ela não tem coragem, ela não se sente segura. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso. Quem sabe do coração dos dois é Deus. Então, Deus sabendo, Ele pode te dizer e te direcionar. Então, de repente, o homem que você tá interessado, ele é extremamente tímido e ele é louco por você. Ele ora por você todas as noites. Ele faz vigília por você. Mas ele não tem coragem de chegar e te falar um oi, só um oi. Ele não tem coragem, porque ele é tímido. E aí você tá aí desesperada, achando que ele não quer nada com nada, que ele não se interessa em você, que você é feia, que ninguém te ama, que ninguém te quer. Calma, calma. Deus, ele tá vendo os dois lados. Então, se você tá orando por ele tá orando por você, e essa é uma boa escolha pra sua vida, Deus, ele abençoa essa escolha, Deus, ele vai colocar no seu coração, manda uma mensagem, fala um oi, aí você vai lá, faz o que Deus te falou pra fazer, e as coisas começam. De repente, é só de um oi da sua parte que o cara precisa pra ele abrir o coração dele. Eu sou apaixonado por você. Tô orando por você faz 30 anos. Tô exagerando, mas quem sabe? Entendeu que é relativo esse negócio de mulher tomar atitude ou não? Você tem que, primeiro, saber qual é o propósito de Deus pra sua vida. E segundo, saber qual é o tipo de atitude que você precisa tomar. E agora eu quero falar sobre Esther. Quem aqui não conhece a história de Esther? Eu amo a história de Esther, sou apaixonada por Esther. Esther foi uma referência pra mim e eu sabia que a história que Deus tinha pra minha vida
tinha algo relacionado com a rainha Esther, com a história de Esther. E realmente, o que aconteceu na minha vida tem muito a ver com a história de Esther. Parece que a história de Esther nos dias de hoje é mais ou menos assim. Quem leu o meu livro sabe do que eu tô falando, porque tem um detalhe na minha história que eu não conto aqui no YouTube, porque é algo polêmico que eu não me sinto à vontade pra falar aqui. Então eu falo no livro dentro de um contexto para as pessoas entenderem, não dar margem para julgamento. Mas quem leu o livro vai saber do que eu tô falando. Olha só o que diz aqui em Esther 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Para quem não conhece, ou para quem não se lembra a história de rainha Esther, esse versículo, né, na verdade, eu vou explicar. Era motivo de morte se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado. A não ser que ele estendesse o cetro, daí a pessoa não morreria. Só que aqui, uma coisa que a gente vê é que Esther, ela não invadiu o salão, ela não chegou lá, hey, preciso falar com você. Nada disso. Ela foi muito sábia, muito inteligente. Primeiro, ela se arrumou, ela colocou os trajes reais. Ela sabia que ela não podia chegar na presença do rei de qualquer forma, então ela se cuidou, se arrumou para estar diante da presença do rei. E ela chegou lá onde ele estava e ela se colocou numa posição onde ela pudesse ser vista, sem que ela entrasse, sem que ela solicitasse a presença dele. Ela simplesmente, o rei estava aqui, ela simplesmente veio, ficou numa posição estratégica, imagino, para que ele pudesse enxergar. Quando ele viu, provavelmente ele se encantou, ela devia estar linda, maravilhosa, ele se encantou e ele estendeu o cetro e a chamou para perguntar o que ela queria. Então o que a gente aprende aqui? Esther, ela se expôs, ela se fez ser vista, ela tomou atitude, ela já estava casada com o rei, mas nós estamos falando aqui sobre tomar atitude. Então eu estou usando o exemplo da rainha Esther, né, porque para que vocês possam entender essa questão de tomar atitude em primeiro lugar e mudar o pensamento de vocês. O que aprendemos com a rainha Esther? Às vezes a atitude que você precisa tomar é se expor, é ser vista. Talvez você olha para um rapaz que ele nem sabe da sua existência, você só conhece ele pelo Instagram. Ou então você vê ele na igreja, mas você nem sabe se ele te vê. Ou às vezes ele passa aí todo dia na frente da sua casa e você não sabe se fala um oi, se dá um tchauzinho. Às vezes o que você precisa fazer é se colocar em uma situação onde ele possa te enxergar. E ele te enxergando, se ele se interessar, ele tem a oportunidade de falar com você. E aí entra a questão de você saber o propósito de Deus para sua vida. Por quê? Talvez esse rapaz seja tímido, ele te viu, ok, você já se fez vista, mas ele é tímido, e agora? O que você precisa fazer? Aí você pode continuar achando que o rapaz não quer nada com você, quando na verdade ele se interessou, mas ele é tímido ou não sabe o que fazer, ele tá com as mesmas dúvidas que você. Então você ora, pede direção para Deus, porque se você tiver que tomar alguma atitude, nem que seja falar um oi, dar um sorriso, um olhar, Deus ele vai te direcionar e você vai sentir isso no momento que você tiver que fazer. Deus ele vai te dar um impulso, você vai saber. E agora eu vou usar um exemplo para vocês sobre a mulher tomar atitude, mas tomar atitude mesmo. Ruth, capítulo 2, versículo 2. Gente, prestem atenção nisso para vocês entenderem. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. O que eu entendo aqui? Ruth, pra quem não sabe, ela era casada com o filho de Noemi. Só que o marido de Noemi já tinha morrido, os filhos de Noemi morreram também, e Ruth, que era nora de Noemi, ficou viúva. Nesse caso, ela poderia voltar pra casa, pra terra dela e seguir a vida dela. Só que ela não quis, ela quis continuar ao lado de Noemi, não quis abandonar Noemi. Então ela seguiu, né? Só que elas precisavam ir atrás de um resgatador, que seria um parente mais próximo, para que desse continuidade à linhagem, né, de Ruth e Noemi, né, a família de Noemi, para que eles não fossem apagados, né, da descendência, da genealogia. E aí Ruth, ela foi em busca de trabalho
para sustentar as duas e atrás de um resgatador. Ela falou aqui: deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Nessa versão aqui dá a entender que ela foi atrás de algum homem que ela se interessasse, né? Mas eu vou ler uma outra versão para vocês entenderem melhor. Olha a diferença que faz a tradução de uma Bíblia. Essa daqui, João Ferreira de Almeida, corrigida e revista. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Essa daqui é a King James. A King James ela é mais fiel à tradução. Ruth 2:2. Permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou. Vai, minha filha. Ou seja, aqui ela tá dizendo que ela ia em busca de um campo onde ela fosse aceita, onde ela pudesse colher as espigas e não fossem expulsá-la daquele lugar. É mais ou menos isso que eu entendo. Mas na outra versão dá a entender que ela foi atrás de um homem que fosse agradável aos olhos dela. Mas enfim, né? Vamos deixar essa pra lá. Então aqui vocês viram que ela precisou sair de onde ela estava para que ela fosse vista. A primeira iniciativa que ela teve foi ir trabalhar no campo de Boaz. Boaz foi generoso com ela, ele a viu, ele já sabia quem era ela por conta do testemunho dela na cidade, então ele permitiu que ela colhesse as espigas. E aí, andando um pouquinho mais no capítulo 3, olha a estratégia que Noemi e Ruth bolaram. Noemi, né? Ela que foi a estrategista aí, para que Ruth conquistasse Boaz. Ruth 3, do 1 ao 5. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Oh, que fofo. Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te, põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Olha aqui no versículo 3, lava-te, pois, e perfuma-te, põe teu manto. Aqui a gente lembra do que Esther fez. Esther, antes de aparecer, né, diante do rei, ela fez o quê? Colocou as vestes reais, foi lá se arrumar. Aqui Ruth, com outra ocasião, outras vestes, mas ela também foi se perfumar lá, se arrumar para estar diante de Boaz. Tá entendendo o mistério, né? Versículo 4. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu, dizendo: farei tudo como me orientaste. Anuiu. E aí vocês querem saber como terminou isso tudo, né? Vamos lá pro versículo 7. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem és tu? Indagou ele. Sou sua serva, Ruth, replicou ela, e lhe rogou: estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. Olha só, aqui a atitude que Ruth precisou tomar foi se deitar ao lado de Boaz, depois lá pra ele, né, meio que pedir, né, os direitos dela de acordo com aquela época como que funcionava as coisas. Só isso, ela precisou só falar com ele. E aí, Boaz: bendita sejas por Deus, minha filha, este teu novo gesto de lealdade e generosidade. Ele viu isso como um gesto de lealdade e generosidade, ou seja, ela poderia ficar pensando: nossa, ele vai me achar atirada, meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Ele admirou ela por essa atitude. Então, querida amiga, talvez você esteja aí com medo de tomar alguma atitude, de falar um oi, de dar um olharzinho assim, né? Aquele olhar 43, enquanto o cara tá esperando só isso. Então, ora, pede direção pra Deus, Deus ele vai te dar a direção certa. Busca saber qual é o propósito que Deus tem pra sua vida com relação a essa história, a essa pessoa. E Deus ele vai te direcionar. Quando você estiver diante da pessoa, você vai saber. Se você estiver sensível, você vai saber o que fazer, porque Deus ele vai te guiar em cada passo para que você tome a decisão certa. E ele vai unir a resposta das orações dos dois, sua e da pessoa, e vai dar tudo certo. Porque Deus,
é o mestre em fazer casamentos, famílias, histórias lindas, então ele é o maior interessado nisso. Então fique em paz. Não tenha medo. Se você acha que você precisa tomar uma atitude, em primeiro lugar, ore a Deus, perguntando para Deus qual é o propósito que Ele tem para sua vida. Em segundo lugar, pergunte qual é a atitude que você deve tomar. Em terceiro lugar, descansa no Senhor, porque Ele vai te direcionar. Ruth e Esther atraíram a atenção deles. Ruth, ela já tinha um testemunho de mulher virtuosa. E Esther parecia ser graciosa e ser o tipo de mulher que conquistava o coração de todo mundo. Então, uma coisa que você precisa pensar e refletir. Antes de você decidir tomar atitude, você se expor, né, para ser vista, você precisa olhar para si e ver se você tá vestida com as vestes adequadas para a ocasião. E talvez essas vestes não sejam somente roupas, tecidos, mas sim a sua autoestima, o seu comportamento, toda a sua imagem no geral, o seu interior, seu caráter, todas essas coisas que vão fazer com que um homem se apaixone por você. Então, cuide disso. Cuide do seu jardim para que as borboletas possam vir até você. Não se esquece de comentar aqui embaixo. E lá no meu Instagram, eu tô fazendo vários posts, dando oportunidade para homens e mulheres se conectarem, se conhecerem e falarem das reclamações contra os outros lá, tá? Para vocês irem lá, aprender, conhecer pessoas. Então vai lá no meu Instagram, segue aqui, me acompanha. Quem sabe você conheça alguém lá.